O que não me mata, me fortalece. Seria uma situação utópica se a máxima dita pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche fosse uma regra aplicável para todas as pessoas. É desnecessário dizer que talvez seja justamente a exceção. Mas por que é justamente a exceção? É possível tornar-se regra e assim obter uma sociedade formada por indivíduos com caráter forte e saudável? Duas inegáveis características da vida são o acaso e o sofrimento. As adversidades, os obstáculos que encontramos no decorrer dela, são um processo natural e sabido desde muitas gerações. Entretanto, com as comodidades da vida moderna e a abundância que muitas pessoas possuem em relação aos nossos antepassados, acabamos por perder a correta avaliação do momento presente e não apresentamos facetas básicas do significado de viver. Para se completar o cenário atual, uma das características de nosso Zeitgeist é a deficiência do caráter na forma de fraquezas e vitimização. A perspectiva da vitimização se alastra nos meios sociais, e ser vítima de algo hoje em dia é visto como uma honraria. Somados à atitude ambiente, é inevitável que hoje tenhamos indivíduos de psique frágil, sujeitos a manipulações de outras pessoas, mas tendo como principal consequência a sua própria mente como faceta negativa, induzindo a uma situação de depressão, ansiedade e ódio. Devemos nos retirar ao menos do espírito de nossa época, e assim tocar algo mais interno e fortalecer o nosso próprio espírito. Como bem colocado pelo filósofo grego Epiteto, toda dificuldade na vida nos oferece a oportunidade de nos voltarmos para nosso centro e de invocar nossos próprios recursos submersos em nosso interior. As provações que enfrentamos podem e devem nos apresentar nossas fortalezas. Cave fundo. Você possui fortalezas que pode não perceber que possui. Encontre a fortaleza certa. Use-a. A resiliência pode ser definida como a adaptação bem-sucedida ou a ausência de consequência negativa perante situação de estresse ou eventos ou circunstâncias potencialmente traumáticas da vida. Não só nos tempos atuais, mas em toda a história humana, almejar e atingir um estado de resiliência é imprescindível à existência. Diferentemente de como a vítima perpétua age e pensa, se enfraquecendo e se tornando apática conforme as ondas do acaso a atingem, devemos sair de uma experiência negativa mais fortes e sábios. Ao cultivar a resiliência, devemos ter em mente que nos afastarmos de obstáculos e nos orientarmos para atos de extrema facilidade terá o efeito contrário. Não é porque alguma experiência desperta o estresse que necessariamente ela é má e deve ser evitada. A psicologia moderna já identificou formas de estresse que são essenciais para o florescimento do espírito e corpo, e essas formas já eram sabidas desde tempos antigos até épocas mais modernas. A excelência murcha sem adversário, disse Sêneca. E ainda, por Schopenhauer, se a vida dos homens fosse aliviada de todas as necessidades, dificuldades e adversidades, se tudo que eles pegassem na mão fosse bem-sucedido, ficariam tão cheios de arrogância que apresentariam o espetáculo da loucura desenfreada. Eu posso dizer, além disso, que uma certa quantidade de cuidados, dores ou problemas é necessária para todo homem em todos os momentos. Assim como um músculo cresce sob estresse ao executar esforço, e atrofia e enfraquece quando não é utilizado, assim se dá com o nosso caráter e as adversidades. Situações adversas podem ser traumáticas ou podem nos fazer crescer de acordo com a nossa perspectiva, com a nossa crença em nós mesmos e no nosso espírito. O obstáculo será danoso ou nos trará benefícios de acordo com a maneira que respondemos a ele. Bem colocado pelo imperador filósofo Marco Aurélio e que rememora algo como o Wu Wei oriental. O impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Não obstante, não importa o quão forte seja a mente ou corpo de um indivíduo, não existem colossos nessas esferas.
Como o músculo também se rompe com uma sobrecarga, adversidades também são agentes da quebra de uma pessoa. Ninguém em sã consciência desejará tragédias e grandes obstáculos em sua vida apenas para ganhar resiliência. Como dissemos, existem formas adequadas de estresse que nos inserem em um caminho de crescimento. Voltando à nossa metáfora muscular, a força cresce de forma gradativa conforme o aumento de pesos em relação ao tempo. Da mesma forma, a resiliência também cresce com o tempo, de forma natural. Mas, claro, o acaso não espera. Tendo como uma situação adversa, por exemplo, a perda de um ente querido, a vida tem as suas passagens naturais, de forma que nos fortaleçamos com isso. Em vias naturais, os primeiros entes a irem são nossos avós ou bisavós. Após, talvez, algum tio ou tia-avó mais distante, e então os nossos pais. Essa sequência nos prepara psicologicamente, de maneira natural, a uma forma de fortaleza interna. Mas a possibilidade de tragédia última, como a perda de um filho ou filha pelos pais, é um dos tipos em que não há preparo. Então, sabendo da existência destes tipos de experiências de sofrimento, como se preparar para tais? Um modo de nos prepararmos para adversidades colossais foi mostrado pelos filósofos estoicos e chama-se premeditação das mazelas. Em vez de viver a vida em uma ingenuidade otimista e sermos surpreendidos quando algo acontecer, devemos visualizar a tragédia e sofrimento de tempos em tempos. Os filósofos estoicos passaram conhecimento de que, ao pensarmos em possíveis traições, perda de um trabalho, sofrimento por doença ou morte de um ente querido, a nossa mente se torna comparável ao rei que antevê o ataque inimigo e fortalece seu castelo. Como muito bem explicado por Sêneca, todo mundo aborda um perigo com mais coragem se ele tiver se preparado antecipadamente para enfrentá-lo. Qualquer um pode suportar melhor as dificuldades se tiver praticado anteriormente como lidar com elas. Pessoas despreparadas podem ser desequilibradas até pelas menores coisas. Claro, todo método deve ser utilizado com prudência. Pensar demasiadamente em tragédias pode tornar a pessoa extremamente pessimista e tornar o seu mundo cinza. Isso demonstra claramente que o cultivo da resiliência também não é algo para todos, e pelas idiosincrasias existirão indivíduos com uma fortaleza interna maior do que outros. Ainda assim, a realidade de crescimento por práticas meditativas é fundamental para que deixemos a ingenuidade otimista ser a nossa principal máscara. Assim, devemos abordar a vida em um sentido simultaneamente prático e filosófico. Ser filósofo não é apenas ter pensamentos sutis, nem mesmo fundar uma escola. É resolver alguns dos principais problemas da vida, não apenas teoricamente, mas praticamente, disse Henry David Thoreau em Walden. Devemos assumir o sentido trágico da vida juntamente com o sentido heróico dela, ou, como os gregos antigos colocavam, o modo de Aegon. Apesar do sentido heróico da vida ter sucumbido em grande parte pelo cinismo e pós-modernismo, do mesmo modo que o yin e o yang, um não existe sem o outro, e na tragédia e conquistas individuais, cada um é o herói da sua própria vida. Não há dúvida de que a vida nos é dada, não para ser desfrutada, mas para ser superada, disse Schopenhauer.